Bom dia a todos. Bom dia. Bom. Bom dia. Então hoje a gente vai dar início ali, né, o fechamento da nossa disciplina ali com a participação ali do pessoal da Elo. Queria dar muitas boas-vindas ali. Muitíssimo obrigado por disponibilizar ali esse tempo, essa transmissão de conhecimento aqui para a gente. Espero ali nos próximos semestres ali contar com a presença de vocês ali. Está sendo essencial. Obrigado. Vamos dar mais uns 2 minutinhos até o pessoal chegar, terminar de logar e a gente já inicia? Combinado. Pessoal, eu enviei no chat para vocês um link do Drive. A princípio, esse link está aberto. Conseguem acessar, por favor, e validar para mim se vocês conseguem olhar o material que está lá dentro? Para mim deu certinho, Ana. Deu? Ah, combinado. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o download. Deu certinho, bonitinho. Ótimo. Aí, pessoal, vocês que já estão entrando, vocês podem acessar também e já fazer o download, tá? Que vai ter uma etapa de leitura desse case. Mas não precisa começar a ler agora não, que a gente vai dar uma introduzida. Só fazer o download mesmo. Deu certinho aí, gente? Sim, tudo certo. Show. Vamos lá. Brant, você compartilha a tela? Deixa eu passar aqui passar para vocês aqui, ó, para serem co-anfitrião. Chegou aí para vocês? Acho que sim. Sim, chegou. Então, deixa eu compartilhar a tela. Pronto, tá vendo a tela? Sim. Sim.
Não, beleza, pessoal. Então, a gente está aqui hoje, a convite do professor, para apresentar aí o Case Discussion de Santa Cecília, que é uma empresa fictícia que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, por que a gente está aqui hoje, né? Então, nós, da consultoria Elo Group, viemos aqui até vocês para contar um pouquinho de como funciona um projeto de consultoria, qual é o passo a passo para condução de um projeto, etc. E como isso está conectado também à matéria de engenharia econômica, aos conceitos que a gente aprende aqui na matéria de engenharia econômica. Então, por que a gente está aqui, né? A gente quer compartilhar com vocês um modelo estruturado de enquadramento e método de resolução de problemas aos conceitos de engenharia econômica. Então, muitas vezes, quando a gente pega um problema de engenharia econômica, como, por exemplo, eu quero construir uma fábrica, eu tenho que gastar 1 milhão, eu vou ter um resultado operacional nos próximos anos de tanto, vou ter um fluxo de caixa descontado, vou calcular TIR, VPL, payback, enfim. Geralmente, quando a gente tem um problema como esse, ele vem numa lógica um pouco genérica e muito direta à resolução matemática do problema. E a gente nunca entende como a gente chegou para tomar aquela decisão financeira, para tomar aquela decisão relacionada àquele projeto. Então, a gente vai trazer aqui os conceitos do antes, o durante e o como a gente faz isso em projeto de consultoria. Beleza? E, por fim, a gente quer proporcionar também uma experiência diferente do aprendizado aqui de vocês. Alguns acordos que a gente gostaria de trazer aqui hoje, que a gente gostaria que vocês tivessem participação ativa hoje aqui, sem distração, celular, laptop. Se possível, na hora de falar, sempre compartilhar a câmera, até para a gente criar uma empatia ao ver o que vocês estão falando, para até entender melhor, porque compartilhando a câmera é melhor quando vocês forem falar. Outra coisa é respeitar a fala do colega. E o terceiro, o último item importante, para a gente não tirar nenhum print screen, a gente tem ali uma ferramentinha que a gente consegue ver quem tirou print. Então, tomem cuidado ao tirar print screen, porque são materiais, apesar de totalmente descaracterizados, confidenciais aí, a gente não quer que vocês reproduzam ele, nem levem para casa, nem para nenhum lugar. Beleza? Enfim, como é que será a lógica de hoje? Quer explicar, Ana? Explicar. Pessoal, só apresentando a gente antes, meu nome é Ana, sou analista aqui na Elo, eu entrei na Elo lá em agosto do ano passado, como estagiária, tá? Eu fazia antes engenharia química lá na UFSC, na Federal de Santa Catarina, e aí então eu mudei para São Paulo no passado. Aí eu fiquei 6 meses como estagiária e agora estou como analista. Quem está comigo aqui é o Daniel. Eu não me apresentei, né? Enfim, eu ia me apresentar na apresentação institucional, mas já que você já se adiantou... Já adiantei. Eu estou há 4 anos e meio na Elo, sou gerente aqui. Eu entrei na Elo no último período da faculdade, assim como a Ana. Eu estudei na UFMG, em Belo Horizonte. Então, aqui são todos de universidades federais, ali, umas das melhores do Brasil, FRJ, FMG, UFSC, enfim. Entrei, então, na Elo de Belo Horizonte, fiz alguns projetos em Belo Horizonte, depois peguei alguns projetos no Rio, em rede de hospital aí no Rio. Peguei projetos também em medicina diagnóstica em São Paulo, também com base em operação no Rio. Então, sempre visitei muito o Rio, no nosso escritório no Rio. E peguei projetos de diversas indústrias, principalmente relacionados ao agronegócio, que é o case de hoje, e relacionado à área da saúde. Então, essas são vamos dizer assim, as minhas 2 principais especialidades. Em temáticas de projetos, em práticas, como a gente diz, eu peguei muitos projetos relacionados à estratégia, a parte de reestruturação comercial. Então, são temas bem legais aí que eu tive experiência ao longo dessa minha vida dentro da Elo. Beleza? Show. Então, falando um pouquinho melhor de como vai ser hoje, tá? Então, rapidamente, quer falar um pouquinho sobre a Elo, só para vocês conhecerem ela um pouco de perto. E depois a gente vai entrar já no case. A gente vai começar contextualizando rapidamente como que foi o projeto e qual que é a indústria que a gente vai atuar. Depois disso, vocês vão acessar esse link que eu mandei no chat, tá? Que é o link do Drive. Lá dentro tem um material escrito, seria um case escrito. Vocês vão ler aquele material rapidamente para entender o contexto do negócio. E a partir daí, então, a gente vai começar toda a discussão do case. Então, a gente vai começar lá do início, quando a gente vai entender o problema, entender aonde o cliente quer chegar, já passar pelas análises, que aí vai envolver TIR, VPL, payback, etc.
até a recomendação da nossa solução para o cliente. E por último, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu e o que a gente acha relevante compartilhar com vocês, tá? Então, seria meio que umas dicas de trincheira. Aí pode passar, Aranha. Beleza, então, apresentando um pouquinho da Elo, então a Elo tem origem na UFRJ, né? Então a gente brinca que a gente é uma consultoria fundada por 4 nerds da UFRJ, que durante o mestrado deles na COP e na incubadora de empresas viram a necessidade e viram um gap de mercado de tentar pegar os conceitos da academia, os conceitos aprendidos aí na UFRJ e colocá-los em prática no mercado. Então, foram 4 sócios que fundaram a empresa logo em 2007. Então, a gente observa aí que a gente é uma empresa muito jovem. Então, a gente tinha uma empresa comparada com as outras consultorias, principalmente as internacionais, as próprias nacionais, a gente é uma empresa jovem. A gente tem um espírito jovem e que a gente tem uma dinâmica de trabalho também muito moderna se comparada aí às demais consultorias. Então, a gente tenta trazer essa robustez metodológica da academia, esse aprendizado acumulado ao longo desses poucos, porém intensos anos que a gente teve aí como experiência na consultoria, tenta trazer também referências acadêmicas e tenta sempre buscar esse conhecimento para trazer para a realidade dos nossos projetos, dos nossos clientes. E sempre com simplicidade e aplicabilidade das nossas soluções para atender as necessidades do cliente. Outro ponto também é que a gente tem um crescimento sustentado. A gente fala que a gente tem um modelo diferente de entregar consultoria, né? Então, como a gente é uma consultoria jovem, que não tem 100 anos, 50 anos, 80 anos de experiência, que não tem muitos cabeças brancas, a gente tem que conquistar o cliente muitas vezes sem ter essa experiência muito orientada ao tempo, de experiência sobre determinado assunto, e sim trazer e construir as nossas soluções e resolver os nossos problemas junto com os nossos clientes. Então, a gente é uma consultoria que utiliza muito o cliente e utiliza muito uma lógica de co-construção das soluções junto com o nosso cliente. Então, a gente brinca que a gente é uma consultoria que nem parece consultoria, porque quando os clientes que já tiveram experiência com outras consultorias e tiveram com a Elo, eles ficam impressionados tanto que a gente quer se aproximar do cliente, ouvir as necessidades dele e construir junto. Isso deu muito certo e tem muito sucesso, porque muitas vezes as consultorias elas entregam uma solução que vai para a gaveta, uma solução muito complexa de implementar. Como a gente desde a concepção do problema até o desenho da solução, a gente tenta sempre fazer isso junto com o cliente comprado, a gente consegue ter um crescimento e ter uma fidelização dos nossos clientes e abrir novos mercados com muita facilidade. Outro ponto também legal é que a gente brinca que a gente tem um DNA empreendedor, né? Então, como é que uma consultoria de 14 anos vão ter vários projetos que a gente vai começar e a gente nunca realizou um projeto parecido. O que muitas vezes acontece menos nas outras consultorias, porque como ela já tem muita experiência, você já tem alguns benchmarks internos muito bem definidos. Mas a gente entende que hoje o conhecimento, os dados, eles estão cada vez mais se democratizando. E essa vantagem competitiva que as consultorias tinham de deter o conhecimento, deter a experiência, isso está sendo minimizado pela disseminação do conhecimento e principalmente por essa era digital que a gente está vivendo. Então, aqui dentro da Elo, a gente tem a total liberdade para desenvolver as nossas soluções, desenvolver as práticas de gestão aqui internamente, e a gente brinca desse DNA empreendedor. Então, aqui dentro você tem a liberdade de, se você gosta de um determinado assunto ou de um determinado tipo de projeto, você tem a liberdade de construir isso dentro da empresa, de ofertar isso para o mercado, de entrar em projetos com essa característica. Então, é esse o DNA empreendedor que a gente busca aguçar dentro dos nossos consultores. Hoje, a gente tem mais de 400 pessoas e hoje a gente tem uma atuação TAM, né, que a gente brinca, que é Tecnologia, Analytics e Management. Então, a gente sabe que hoje também no mundo de consultoria não adianta você dar uma recomendação sem ter um suporte de tecnologia, de sistemas, etc. E como é que você vai gerar uma recomendação e fazer uma análise, muitas vezes com um grande volume de informações, se você não tem uma equipe de analytics que consiga gerar os insights interessantes para aquela solução. Então, hoje, quando a gente pega, por exemplo, um projeto de vendas, um projeto de estruturação comercial, a gente sabe que são bases de dados imensas de clientes, de vendas, de transações, etc. E a gente observa que o management tradicional, que era aquele consultor mais planilheiro no Excel, ele acaba sendo muitas vezes ineficiente. A gente precisa ter uma equipe de analytics forte para fazer análise de estatísticas, de big data, etc., para gerar insights mais precisos e mais complexos para o negócio. Então, hoje a gente está aliando a parte de management, analytics e tecnologia. Então, caso vocês tenham
vontade um dia de ingressar na Elo, vocês podem ingressar em qualquer uma dessas frentes aí, tanto de tecnologia quanto analítica quanto management, beleza? Então aqui está algumas das nossas práticas, né? Hoje a gente tem ali, dentro de tecnologia, analytics e management, processos de organizações, digital, operações, supply e inovação, e dentro aí dessas ações a gente tem um detalhamento aí dessas nossas entregas, dessas nossas práticas em diferentes indústrias. E aqui são as empresas que a gente realiza projetos, né? Aqui são alguns exemplos. Então, a gente realiza projetos logo no início, né? A Elo sempre foi uma consultoria que já realizava projetos em grandes empresas pela facilidade e dos contatos que os sócios tinham, e a gente mantém isso atendendo grandes clientes, principalmente aí no Rio de Janeiro, São Paulo, clientes do privado, e no público, principalmente na região de Brasília, prefeituras e governos estaduais. Beleza? Então, pessoal, hoje aqui a gente vai trazer para vocês, só recapitulando o que a Ana disse, né? Então, a gente vai trazer um case para vocês lerem, a gente vai resolver ele em conjunto. Então, a gente vai, desde a concepção do problema até o enquadramento das soluções ou do problema, para depois a gente trazer os conceitos de fato de engenharia econômica que são interessantes para resolver esse problema, porque esse problema, de fato, foi necessário utilizar os conceitos que vocês aprenderam aqui para a gente chegar na nossa solução final. Beleza? Então, a Ana vai dar uma contextualizada um pouquinho no nosso case antes de vocês iniciarem a leitura. Legal. Bom, pessoal, então o case hoje vai tratar sobre o Grupo Bucks, tá? O Grupo Bucks, ele é dono de 2 negócios principais, a pecuária e a Santa Cecília Pomares. O foco de hoje será a Santa Cecília, tá bom? Como que funciona essa empresa? Hoje, o foco dela é possuir pomares de maçã, colher essas maçãs e destinar essa maçã para consumo in natura. Então, seriam aquelas maçãs que você compra na feira no mercado. Entretanto, algumas maçãs, elas não possuem uma qualidade tão alta para serem vendidas in natura. Então, essas maçãs, que a gente chama de maçã industrial, pela baixa qualidade, elas são destinadas para o processamento, tá? Então, essas maçãs, a Santa Cecília pega elas e ela produz suco, tá? Então, tem 2 negócios, a maçã in natura e os sucos. O case de hoje, ele será totalmente focado em sucos, tá bom? Então, vocês vão ler o case e entender que a gente foi contratados para bolar uma estratégia de 5 anos para a planta de sucos, tá bom? Então, vocês podem acessar o link que a gente mandou aqui no chat, pegar o case, fazer download e já começar a leitura. Pode passar, Brand. Mais um? Bom, então vocês vão ter 15 minutos de leitura, pessoal. Então, assim, se atentem a esse tempo, tá? E se atentem também aos principais pontos, tá? Então, assim, quando a gente vai ler normalmente um case, algum assunto, sempre vai ter frases chaves, que são extremamente importantes para a gente entender o negócio, e outras frases que estão lá para encher linguiça, digamos assim, tá? Então, assim, se atentem ao que realmente importa. Caso vocês queiram, podem, assim, sublinhar ou então grifar o que vocês acham importante, tá bom? Aí vocês leem e depois a gente volta aqui para discutir um pouco melhor sobre o case. Aí, pode passar, Brand? Como vai funcionar essa dinâmica, tá? O case discussion? A gente vai ter, então, 2 momentos. Um momento em que a gente vai dividir vocês em salas menores aqui no Zoom. Então, esses grupos aí de 10, quantas pessoas a gente tem aqui? Então, esse grupo aí de 10 pessoas vão discutir as perguntas, tá? E depois, então, vai todo mundo voltar para essa sala que a gente está hoje. A gente vai ter uma discussão geral, todo mundo junto. Então, ter esses 2 momentos, grupos menores e grupos maiores. Pode ir, Brand. E aqui temos 2 papéis, tá? Eu e o Daniel, a gente vai atuar como mediadores, tá? E vocês como speaker. Então, a gente vai chamar um de vocês para vocês, então, comentarem o que vocês acham. Assim, gente, não tem resposta certa ou errada, realmente é a percepção de vocês. E aqui a gente quer construir com vocês todo o processo, tá? A dinâmica precisa da atuação de vocês. E vocês não estão sendo avaliados, a não ser que o professor queira, tá? Então, pode mandar ver. Então, participem, falem, comentem, etc. Beleza? Então, agora, pessoal, vocês podem começar a leitura do case.
Vocês vão ter, então, 15 minutos para isso. Até 11h35. Vamos lá, gente. Vamos fazendo anotações ali, colocando as perguntas. Daniel, a Anne e eu estamos aqui de olho. Ana, licença. Você pode mandar o link de novo, por favor? Mandando aqui. Obrigado. Recebeu aí, Vitor? Foi. É que eu troquei do celular pro computador e não tava no chat. Obrigado. Daniel, então você está aqui no Rio, é isso? Não, agora eu tô meio nômade durante a quarentena. Eu tô agora em Belo Horizonte mesmo. BH. E você, Ana, está em São Paulo? Também não. Eu vim para Joinville ficar com meus pais. Ah, que legal. Tá cada um em cada lugar. Acho que na Ela, pouquíssimas pessoas estão em São Paulo. A maioria acho que voltou para a cidade natal. Eu criei uma cidade natal, né? Eu fui para Florianópolis, eu tô morando lá, mas eu vim aqui visitar meus pais. Aí, estão vizinhos, então. É. Fui pro estado da Ana agora. Eu sou paulistano aqui morando no Rio. Tá todo mundo em um lugar ali. Pessoal que está entrando agora na discussão, vocês conseguem acessar o chat? Quando entra, não dá para visualizar o que foi antes. Deixa eu mandar de novo. Pode pedir pro professor mandar lá no grupo da turma. Acho que é mais fácil.
Mandei também lá pelo WhatsApp. Ótimo. Ana, você está vendo a tela, né? Que eu coloquei duas telas aqui para facilitar as Estou. anotações. Roberto, vocês estão aí na aula online tem quanto tempo? A gente tinha até 1 da tarde. Ah, não, mas eu estou falando, quando que começou o semestre online? O online a gente começou foi em agosto. Ah, entendi. Mas o semestre de agora é o 2021, né? Não, na realidade a gente está denominando, é o 2021 vai ser agora mais o próximo semestre. Esse a gente denominou de PLE, né, que é o período letivo especial. Então ele foi reduzido a 12 semanas ali, então Nick, a gente começou acho que setembro, foi setembro, né, gente? Aí o que acontece? Esse 2020.1 ele vai ser o 2020.1 ele vai começar agora. Tá bem confuso isso daí. Vai começar agora até março. E aí, o que seria de PLE mais o 2020.1 seria o equivalente ao primeiro semestre de 2020.1. Entendi. Então, assim, é como se o semestre quebrasse em dois, tivesse quebrado em dois. Então, quem ofertou matéria agora no PLE não necessariamente vai ter que, não precisa ofertar matéria nesse semestre seguinte. Aí o segundo semestre começa mesmo em março e vai até junho. Aí vai ser 2020.2/2. Entendi. Até A grande maioria tá assim, né? Putz, dá uma confusão, viu, Ana? O meu irmão, ele faz Cefet aqui em BH. Ele tá até no quarto ao lado tendo aula também, tá até engraçado. Mas o dele também demorou para começar e tal. O dele começou em meio de setembro para o final, assim, tem 1 mês e pouco que começou.
É, exatamente. E aí, até a gente acertar o calendário geral, vai até 2020, vai até finalzinho ali de bobear início de 2022. Não. Porque aí a Mas gente, essa matéria aqui é de qual período? É do final, né? esse é de sexto período. Legal. Então, Só pessoal, mais 5 minutos. aí galera, mais 5 minutinhos aí para quem chegou O tempo atrasado. é curto mesmo, mas é igual a Ana falou, tendem a fazer uma leitura dinâmica aí, dando highlight no que importa, etc., para a gente evoluir aqui. Ô, Brant, tá com barulho estranho. Alguém tá com microfonia ali, né? Eu acho que é você. Sou eu? Me muta aí para ver. Deixa eu Não, ver. agora... voltou. Não, não é você. Dá para você mutar todo mundo, Ana. Ana. Desativei aqui o som de todo mundo, agora é só religar. Mais 2 minutinhos, gente. Vamos lá então, Ana? Beleza.
Pessoal, conseguiram ler o case? Foi tempo suficiente? Aham, tive que dar uma acelerada ali no final, mas deu tempo. Deu tempo, Vamos ótimo. lá, então. Então, Ana, quer introduzir? Beleza, bora lá. Então, pessoal, todos nós aqui, fomos contratados para, em 4 meses, calma aí. Em 4 meses, definir a nova estratégia da Santa Cecília Sucos, tá? De forma a dar um turnaround na companhia, a fim de melhorar significativamente o desempenho do negócio. Em nosso case discussion, vamos simular como você enquadraria a execução desse projeto. Para isso, vamos discutir em grupo, com base em 9 questões-chave, para discutir como resolver esse problema. Bom, primeira questão, pessoal. Imagine-se em uma semana após o início do projeto. Durante a primeira semana, vocês focaram em entrevistas com o Grupo Bucks e com a Santa Cecília Sucos, para entender o negócio e coletar informações. Então, o que vocês leram no case seria meio que um resumo do que vocês conseguiram captar na primeira semana. Tá? Então, seria o diagnóstico inicial do problema. Tá bom? Agora, vocês têm diversas informações e a gente quer perguntar para vocês como vocês planejariam os próximos passos. Tá? Vocês têm várias informações, né? E agora, qual vai ser o próximo passo de vocês? Essa discussão agora, ela vai ser em grupos, tá? Então, a gente vai quebrar vocês em salas. Professor, Aí, consegue... pessoal, aqui é só para tomar atenção nessa discussão, que não é o que vocês fariam já propondo a solução, é o como vocês fariam como próximo passo, ou seja, o que vocês fariam logo após essa primeira semana do projeto para se organizarem, como vocês executariam o projeto, e não o que vocês fariam para solucionar o problema, tá? Professor, consegue quebrar os alunos em sala? Consigo. Tem 43 participantes. Aí, quantas salas vocês querem que eu crie? Eu acho que pode ser 4. 4? Tá. Pronto. Então, já movi todos os participantes ali para salas.
Já podemos voltar, Daniel? Voltou todo mundo já? Faltam mais 20 pessoas ali. Eles estão me dando 20 segundos ali para fechar tudo. Beleza. Tá no mudo, Ana. Boa, pessoal. Grande. Manda só um case de novo aí no link, porque tem algumas pessoas que chegaram um pouco atrasadas. Aí só coloca de novo. Podem compartilhar a tela, tá, Breno? Ah, desculpa, não estou compartilhado, né? Não. Tá, então, pessoal, antes de tudo, né, a gente tem que pensar que todo problema, quando a gente vai, antes de começar a resolver, a gente tem que entender de fato qual é o problema que eu estou querendo resolver. Beleza? E para definir o problema que eu quero resolver e ter um enquadramento ali desse desafio mais direcionado, é interessante eu definir a questão-chave do problema, ou seja, resumir uma frase, o que eu quero resolver, qual que é o problema que eu quero solucionar, beleza? Então, como primeiro passo, é justamente construir essa questão-chave. Como é que a gente constrói uma questão-chave a ser respondida pelo projeto? Então, a gente vai fazer uma análise da situação atual e da situação futura. Entre a situação atual e a situação futura, a gente tem um gap. Então, que são problemas ou motivos que nos impedem de chegar na situação futura. Então, quando a gente analisa o nosso caso aqui do case, a gente observa que o diagnóstico do negócio atual é que o negócio ele tem baixa rentabilidade, que ele tem uma série de problemas que me impedem de ter um retorno esperado pelo grupo. Ou seja, a situação atual é que a Santa Cecília Sucos ela tem um desempenho aquém do esperado do Grupo Bucks. E o Grupo Bucks deseja maximizar esse desempenho e melhorar esse desempenho no futuro. E para chegar do desempenho atual até o desempenho futuro, a gente tem um gap a ser percorrido. Então, essa questão-chave ela vai resumir esse gap e a gente vai justamente responder essa questão-chave com a solução do nosso projeto. Ao analisar, então, essa questão-chave, é interessante a gente analisar quais são as restrições, os critérios de sucesso, o dono do projeto, quais são os atores envolvidos nesse problema. Então, aqui é muito importante a gente fazer esse enquadramento inicial do que eu estou querendo resolver e deixar claro isso na cabeça de um cliente ou na cabeça da pessoa que está querendo que a gente resolva o problema, de, olha, o seu problema é esse e você precisaria disso, disso, disso. Mas antes de definir e quebrar as nossas soluções em pequenas partes, como vocês mesmos já falaram em alguns grupos, é muito interessante a gente firmar qual o problema eu quero resolver e o que eu quero resolver, beleza? E aí, para isso, a gente tem uma lógica desse framework que a gente, de vez em quando, utiliza em alguns projetos, que é o framework Tosca, tá? Que eu vou explicar para vocês logo adiante. Então, a gente tem que, como eu disse anteriormente, entender o negócio, a gente tem que criar uma questão a ser respondida para a gente conseguir atingir a aspiração do negócio, que é o cenário futuro. E dentro desse framework Tosca, é interessante a gente levantar quais são os problemas e os sintomas que a gente identificou ao longo do case, quem que é o dono do case, ou seja, quem que é o dono daquele desafio, quais são os critérios de sucesso, quais são as restrições e quem são os atores envolvidos aí nesse meu problema. Então, a gente queria abrir aqui
rapidinho, então, para vocês preencherem isso junto com a gente. Então, Janaína, quais problemas você identificou ao ler o case? Janaína? Perguntar então para o Arthur Drummond. Arthur? Está me ouvindo? Arthur? Ó, já que o pessoal não quer falar, alguém quer ajudar aqui a gente? Manda a Susan, ô Daniel. Susan, vamos lá. Acho que vocês estão no mudo, pessoal. Eu ia sugerir, não sei se a Susan vai falar. Pode ir, meu amigo. Não, eu ia sugerir assim, algumas perguntas, né, que poderiam ser feitas para o cliente, alguns questionamentos sim para serem pesquisados. Tipo, como eu falei, tinha falado na sala, tentar pesquisar como está o mercado atualmente, né, se há alguma tendência de queda ou de subida, né, projeção para o futuro. Sim, mas a gente falando aqui dos problemas, quais problemas você identificou no case que podem aí, que estão na Santa Cecília Sul? Quais problemas você levantou? Ah, sim. Bom, a questão do AJC e do NFC, né? Assim, pode ser analisado sim, dos clientes, do NFC hoje ele só possui 3 clientes, né? Apesar de ter uma margem de contribuição melhor. E aí talvez seria o caso de tentar aumentar essa parcela de clientes do NFC, já que tem uma margem de contribuição melhor do que do AJC. Não, legal. Então, é o baixo número de clientes e exploração do produto mais rentável, né? Aham. A questão da colheita ser feita só entre fevereiro e abril. Então, o outro é a concentração da colheita acarreta em gargalos na fábrica, né? Sim, uma também que foi percebida foi a questão do baixo número de fornecedores, né? Então, não consegue ter acordos tão benéficos assim para a empresa. Não, beleza. Então, escassez de matéria-prima para suco de maçã e baixo número de fornecedores, né? Eu cheguei atrasado, eu não consegui ler o completo, mas seria possível buscar frutas na Argentina, por exemplo? Costuma ser um país mais frio. Sim, é uma solução interessante que a gente pode levantar. Iria produzir maçã com um período maior durante um ano. E a gente não ficaria dependente desse período curto. Não, beleza. Então, aqui, gente, eu detalhei aqui alguns dos sintomas que a gente identificou aqui junto com vocês e alguns que eu coloquei também, como aumento do custo da matéria-prima, ociosidade da fábrica, baixa exploração de clientes, consideração da colheita carreta em gargalos da fábrica. Quem que é o dono desse desafio, né? Então, é o CEO do Grupo Bugs. Então, no projeto, eu devo atender os critérios de sucesso definidos pelo CEO do Grupo Bugs. Qual que é o critério de sucesso que ele definiu? É que meu negócio tem uma rentabilidade de 15% ao ano. Quais são as restrições que ele levantou aqui? As restrições são que o Grupo Bugs não quer se expor a riscos e ele não deseja realizar altos investimentos. E quem são os atores aqui envolvidos, né, durante esse problema aqui? A gente tem o CEO do Grupo Bugs, o CFO do Grupo Bugs e o diretor industrial da Santa Cecília Sul. Beleza? Então, definindo que a gente preencheu aqui esse framework Tosca, a gente tem que definir, então, qual que é a minha pergunta-chave que deve ser respondida pelo projeto. E toda pergunta-chave, ela deve ser SMART, né? Então, ela deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, a partir do momento que a gente tem uma pergunta que deve ser SMART, a gente pode elaborar aí uma pergunta-chave a ser respondida pelo projeto. Então, geralmente, essa pergunta-chave, ela pode vir, então, com esses elementos. Então, por exemplo, como eu poderia, então, alcançar uma rentabilidade
de 15% ao ano para o negócio até 2025, com ações de baixo investimento. Então, aqui eu consigo trazer uma lógica smart e aqui eu tenho a pergunta que deve ser respondida a partir dos problemas levantados ali ao longo do case. Beleza? Então, a partir dessa pergunta, o que vocês imaginam que seria o próximo passo aí desse projeto, né? Então, a gente já discutiu alguns grupos aí, que seria legal a gente estruturar essa nossa árvore em pequenos ramos para conseguir quebrar esse problema em mais problemas, né? Então, a ideia é que a gente pega aí essa pergunta-chave, a gente desdobre ela numa árvore exaustiva com hierarquias de ideias e com criatividade restritiva. Aí, a ideia é que a gente estruture uma árvore para identificar onde eu vou atacar, o que eu vou atacar, para eu realizar esse diagnóstico e já propor essas soluções para aquele problema. Beleza? Então, eu gostaria que a gente discutisse aqui um pouquinho como é que seria a árvore para responder a pergunta-chave. Então, como alcançar uma rentabilidade de 15% ao ano para o negócio até 2025 com ações de baixo investimento e risco. Então, como é que vocês quebrariam a resposta dessa pergunta? Vou perguntar aí para a Susan agora. Vamos ver se ela está com o microfone ligado. Então, eu acho que para você conseguir alcançar a rentabilidade, né, que você estaria olhando o lucro, você teria que destrinchar em receita. E aí você conseguiria ver ali qual é a margem que você consegue aumentar de receita e qual é a margem que você consegue reduzir dos custos para que você consiga aumentar a rentabilidade do seu negócio. Seria isso? Não, exatamente, legal. Então, você quebraria ali numa lógica de rentabilidade, ela tem a ver com os ativos também, né? Então, eu tenho um capital empregado ali naquele negócio, né? Eu tenho que ter uma rentabilidade em cima daquele capital. Então, eu tenho essa lógica ali. No retorno sobre o capital, eu tenho uma lógica de o que você disse, né? Então, eu tenho as receitas, eu tenho os custos, e aí eu vou quebrando isso para tentar investigar onde eu poderia atacar o meu problema. Certo? Beleza, então, pessoal. Então, vou perguntar aí, deixa eu só passar aqui. Então, como que a gente pode construir essa árvore, né? A gente pode explorar tanto com uma árvore de hipóteses, quanto uma lógica de uma árvore de soluções, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo lúdico para vocês, em que a gente tem um exemplo simples, né? Então, como devo realizar nossa expansão internacional de um produto X? Então, a gente deve expandir para o Canadá. Quando eu tenho um bom palpite, eu posso já optar por ir direto numa árvore de hipóteses, ou seja, eu já tenho um palpite que essa expansão deve ser no país, deve ser no Canadá, então eu já defino que devemos expandir para o Canadá por meio de parcerias comerciais em 2021. E aí eu vou quebrando isso, essa árvore, em porquês. Então, por exemplo, por que eu devo expandir para o Canadá por meio de parcerias comerciais em 2021? Porque a parceria comercial é o melhor modelo de entrada, porque o Canadá é um país promissor e porque a partir de 2020 existirão barreiras de entrada. Agora, caso eu não sei qual país atacar, eu tenho que ser mais exaustivo, ou seja, eu tenho que definir essa árvore, eu tenho que explorar essa árvore numa lógica exaustiva, numa árvore de soluções. Então, como devemos realizar a nossa expansão internacional? Então, qual é o modelo, para onde eu vou e quando eu vou? Então, qual é o modelo? Com parceria, sem parceria, com representação comercial, com montagem, com processamento, etc. Então, a gente observa aqui que a árvore de hipóteses ela é mais direta, ou seja, eu exploro menos as possibilidades e já defino uma solução inicial, que ela é limitada, que ela tem um escopo limitado, para eu ganhar tempo e ser mais assertivo. Agora, quando eu não tenho um bom palpite, ou seja, eu não tenho nem ideia por onde começar a atacar aquele problema, a gente pode ir direto numa árvore de soluções em que eu vou levantar detalhadamente quais são as possíveis soluções que eu tenho para aquele problema. Então, para o caso aqui da Santa Cecília Sucros, o que vocês indicariam, por qual modelo de árvore a gente poderia explorar? Eu acho que a árvore de soluções, né, seria melhor. Por quê? Porque daria para destrinchar ali, são diferentes problemas, né,
e verificar primeiro os problemas mais importantes e destrinchando ali as soluções possíveis, tipo, criar uma nova maçã com uma safra diferente, com que os fornecedores não ficam ociosos e tal, e tem a questão do armazenamento do suco, que o outro suco não precisa ser armazenado, então, ir colocando cada solução ali na árvore, e no caso, cada problema e cada solução, acho que seria mais, assim, visualmente melhor. Exatamente, é mais exaustivo, né? Então, a gente consegue explorar todas as possibilidades dadas no case de maneira mais exaustiva, para depois a gente priorizá-las e atacar qual que é a melhor possibilidade. Alguém tem um contraponto? Eu acho que a gente deveria, nesse momento, priorizar as soluções justamente por a gente não ter uma boa hipótese para conseguir testar, certo? Mas se vocês tivessem que definir uma hipótese central a ser testada, qual seria? Falando assim, realmente não sei. Eu acho que eu precisaria, de fato, talvez utilizar da árvore de soluções para chegar a alguma hipótese. Não, beleza. Então... Eu tenho uma dúvida. Assim, essas hipóteses que você citou, eu posso levantar a hipótese, mesmo sem ter certeza ou nenhum dado prévio de que ela pode ser funcional, e testar ela, ou a gente tem que partir de um princípio de que, não, dado uma experiência passada, essa hipótese pode vir a calhar, pode ser útil. Você tem toda a razão, é exatamente isso. Então, quando as consultorias elas pegam um projeto complexo como esse, é muito interessante a gente cortar caminho, né? Então, como a gente tem pouco tempo, geralmente a gente ir pela árvore de soluções, que seria o issue tree que eu vou detalhar para vocês, é muito complexo, é muito exaustivo e demanda muito tempo. Por isso, quando eu envolvo especialistas no assunto e quando eu já tenho uma percepção do cliente sobre qual que é a melhor alternativa a ser seguida, eu consigo ir mais direto ao ponto e consigo cortar caminho e ir direto numa árvore de hipóteses em que eu já seto uma solução primária e eu tenho que, na verdade, ir provando essa solução ao longo do projeto, ao longo da condução do projeto. Beleza? Então, você tem toda a razão. Geralmente, a gente entra numa lógica de hipóteses quando a gente já tem um bom palpite. Esse bom palpite, muitas vezes, ele é dado por uma pessoa que tem experiência, seja uma pessoa externa, seja, obviamente, também um diretor do cliente, etc. Beleza? Tem mais algum ponto, pessoal? Eu pensei no seguinte ponto. Desculpa te cortar. Seria um ponto possível, tentar negociar com os fornecedores, dado que não precisamos de maçã de alta qualidade, preços melhores, porque aí focaríamos em maçãs de baixa qualidade, logo poderia ser um preço, digamos assim, mais razoável, digamos assim. Sim, legal. É uma possibilidade, sim. Então, eu posso criar uma hipótese diretamente, que a maneira com que eu consigo melhorar o resultado do meu negócio é criando ali mecanismos para, de fato, reduzir esse preço da maçã, certo? Mas vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui. Aí, eu gostaria de passar com vocês essa lógica da árvore que vocês levantaram aqui, beleza? Então, qual que é a pergunta resumida que eu tenho que levantar? Então, como aumentar a rentabilidade da Santa Cecília? Então, como eu esqueci quem tinha dito, mas quando a gente analisa aí, a gente observa que a gente tem essas possibilidades, né? Então, eu posso manter os ativos, maximizando o retorno sobre eles, diminuir os ativos ou aumentar os ativos, beleza? Dentro de maximizar o retorno sobre o ativo, que é a primeira caixinha, eu posso aumentar a lucratividade da Santa Cecília Sucos, aumentando a receita ou diminuindo o custo. Beleza? Dentro de diminuir os ativos, eu posso vender os ativos da Santa Cecília Sucos para aumentar essa rentabilidade também. Ou seja, eu estou desfazendo de um ativo, ganhando liquidez
é um ativo que muitas vezes ele tem um baixo retorno, eu posso tanto diminuir a operação da JC, quanto diminuir a operação da NFC, quanto diminuir a operação logística para desfazer desses ativos. Dentro da terceira caixinha de aumentar os ativos, eu posso aumentar a rentabilidade também, criando novos investimentos e criando novas linhas de negócio. Então, eu posso desenvolver o negócio atual e desenvolver novos negócios. Beleza? Então, como eu consigo aumentar a receita? Eu posso aumentar o preço de venda ou eu posso aumentar o volume das minhas vendas. Como eu consigo diminuir os meus custos? Eu consigo diminuir o meu custo fixo e consigo diminuir o meu custo variável. E aí a gente vai explorando esses ramos durante essa árvore de soluções. Então, como eu consigo aumentar o meu preço de venda? Eu consigo otimizando o meu mix de produtos ou otimizando o meu mix de clientes, que foi uma sugestão dada aí logo no início do case. Como eu consigo aumentar o volume das vendas? Eu consigo aumentar os volumes das vendas explorando os meus clientes atuais e buscando novos clientes, lançando novos produtos ou indo para novas praças. Como eu consigo diminuir o meu custo fixo? Eu posso diminuir meus custos administrativos ou diminuir meus custos com a linha de produção. Como eu consigo diminuir meus custos variáveis? Eu posso diminuir o preço da maçã, que foi a sugestão que vocês levantaram aí, ou diminuir o preço da embalagem ou diminuir esses custos logísticos. Então, dada essa árvore que a gente montou aqui, essa árvore de soluções, quais ramos vocês acham que vocês deveriam priorizar aí para desenvolvimento dessa solução do case? Vamos lá, pessoal. Eu não sei se realmente eu não prestei atenção na leitura, porque eu acabei fazendo leitura rápida, mas tirando uma dúvida mesmo, no case ele nos dá o preço de venda do produto? Porque eu só lembro de ter visto o preço de custo. Então, a gente não tem o preço de venda, a gente só sabe que um é melhor do que o outro. A margem de um é melhor do que o outro. Então, acho que como a gente não tem tanto o preço de venda, então não sei até que ponto faria sentido a gente mergulhar nesse braço de aumento de receita. Para mim, me parece que faria mais sentido a questão da redução dos custos. Inicialmente, a gente não tem essa informação, mas poderia ser uma informação que a gente venha mergulhar junto ao cliente para detalhamento dessa parte de receita relacionada aos produtos dele. Com as informações que a gente tem hoje, assim, talvez faça mais sentido essa busca por novos clientes, né? Assim, considerando o que temos de informação hoje, claro. Sim, Vitor. É exatamente isso, pessoal. A gente tem que entender aqui que aqui, antes da gente, num projeto, a gente entrar a fundo nos dados, a gente tem que entender os motivos pelos quais a gente quer pedir aqueles dados. Então, as informações contidas nos cases são as informações preliminares de coleta de informações e dados logo da primeira semana do projeto. Então, a ideia é que antes de mergulhar nas informações e sair pedindo informação para o cliente, eu, de fato, venho focar onde eu quero atacar realmente. Beleza? Então, é muito interessante a gente destrinchar esse nosso problema nessas árvores, porque aí a gente consegue ter, de fato, foco de onde eu devo focar para requisitar informações e para afunilar dentro das análises. Então, dado que eu tenha a possibilidade ainda de afunilar, de perguntar mais, de emergir mais essas informações, o que vocês pensariam aqui como prioridade dentro desse problema de aumentar a rentabilidade da Santa Cecília Sucos? Vocês já falaram ali de clientes, aí o preço pode ser uma possibilidade, o que mais? Como a Suda falou, talvez o custo, né? Mas qual o custo que você focaria? Oi? A redução de qual custo? Eu acredito que tem que ser o custo variável, né? Também. Variável. Porque custo fixo de produção normalmente é bem mais complicado de você conseguir mudar. Sim, legal. E o que vocês poderiam atacar dentro do custo variável, dentro do principal deles, que é a maçã, de fato? Ali a negociação com os fornecedores das maçãs, para você ver se você consegue reduzir aquele preço de fornecimento, que eu acho que é de 70 centavos, se não me engano. Não, legal. Então você pensaria em estratégias de negociação e parceria com os fornecedores, né? Isso. Beleza.
mesmo, né, puxando aí o gancho, que foi até um dos pontos que eu acho que, não vou lembrar agora quem comentou, seria a questão da pesquisa ali pelo novo produto, né, a nova maçã, que fosse produzida fora de fevereiro, abril, né, fora daquele ciclo que as maçãs Fuji e Gala, que são os principais produtos, são produzidos. Então, de repente, avaliar se essa nova maçã tem ali um custo menor. Provavelmente não, por ser um produto mais escasso, mas como a gente ainda está trabalhando em hipótese, talvez faça sentido. Sim. O problema que a gente observou, que a gente tem ali um produto mais rentável do que o outro, isso entraria onde aqui? Acho que ele na otimização de mix, não? Exatamente. Eu posso mexer no mix para ter ganhos? Não, então, ele fala muito do NFC, que o NFC ele tem melhor margem, ele custa menos e tem mais um ponto, que ele fala que o crescimento do mercado dele tende a crescer, que as pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável. Então, assim, talvez focar inicialmente nesse ponto, talvez vai cortar algumas etapas, porque, assim, são 3 pontos que são interessantes. Então, só a empresa otimizar o mix, talvez ela já, ainda mais que é um produto que tende a ter um preço de mercado acima, né? Porque ele naturalmente já tem uma margem maior. Não, legal. Então, vocês estão vendo aqui que quando a gente quebra nessa árvore de soluções, a gente tem ali uma possibilidades, vamos dizer assim, infinitas de possíveis soluções que a gente pode levantar e que muitas vezes a gente acaba não tendo o foco necessário no que realmente é importante. Porém, quando a gente tem um bom palpite, a gente consegue, de fato, ser mais direcionado e diminuir esse tempo aí de até levantar a árvore, essa issue tree, até levantar todas essas informações, fazer a priorização, a gente despenderia muito tempo. Beleza? Então, vamos supor que a gente já tem um bom palpite, né? Então, a pergunta é, como alcançar uma rentabilidade de 15% ao ano até 2025 com opções de investimento, de baixo investimento e alto risco? Então, vamos supor que o nosso palpite ela deve alcançar essa rentabilidade desejada, maximizando a utilização dos ativos e maximizando as suas vendas. Beleza? Então, a partir disso, vamos montar junto aqui essa árvore de hipóteses relacionada a essa hipótese central, que ela deve, então, maximizar a rentabilidade dela, maximizando a utilização dos ativos que ela tem e otimizando as suas vendas. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Então, a primeira delas. Então, Santa Cecília deve alcançar a rentabilidade. Então, por que ela deve fazer isso? Porque eu observei que a gente não está utilizando, não estamos maximizando a utilização dos nossos ativos e porque não estamos otimizando as nossas vendas. Por que a gente não estamos maximizando a utilização dos nossos ativos? Porque a gente tem ativos ociosos e porque a gente não está acessando o potencial pleno de matéria-prima. Beleza? Por que a gente não está utilizando o potencial pleno de matéria-prima e os ativos ociosos? Porque a gente possui terras disponíveis para fruticultura não utilizadas dentro de ativos ociosos, porque a gente possui uma fábrica de sucos ociosos grande parte do ano. Então, a gente observa que a gente tem um gargalo ali dentro da fábrica durante um período de safra, mas que ao longo da safra, ao longo do pós-safra, a fábrica fica ociosa. E por que a gente não está alcançando o nosso potencial pleno de matéria-prima? Porque a gente está captando menos maçã do que o nosso potencial e porque a gente está desperdiçando esse potencial de produção. Beleza? Dentro da parte de vendas ali, a gente não está otimizando as nossas vendas, porque a gente está direcionando grande parte da maçã industrial para o AJC, sendo que o NFC tem uma margem de contribuição melhor, e a gente também não está otimizando isso, porque a gente poderia melhorar o resultado da nossa carteira de clientes, atacando o mercado europeu, que é um mercado inexplorado, porém muito atrativo para os nossos sucos, e o mercado brasileiro também, nessa lógica do suco integral, porque ele está consumindo mais suco integral e novas marcas estão aparecendo aí. Beleza? E aí a gente vai sempre explorando essa lógica do porquê, devido às causas que a gente deseja, de fato, adentrar. Então, por que a gente está captando menos maçã do que o nosso potencial ali? Ops, errado aqui. Enfim, até aqui, beleza? Então, pessoal, a gente tem aqui algumas hipóteses para a gente atacar agora ao longo do projeto. Então, a gente pode, a primeira delas, né, que é maximizar a utilização das nossas terras, que a gente vai atacar ali as poucas terras disponíveis que a gente tem terras disponíveis para agricultura.
a gente pode utilizar mais a nossa fábrica, porque a gente descobriu ali que ela está ociosa. A gente pode captar mais maçã dos nossos fornecedores em potencial. E a gente está desperdiçando o nosso potencial de produção, porque a gente tem essa ociosidade. E aí, ali embaixo, a gente deve, então, direcionar a parte da maçã não para a JC, e sim para a NFC, e a gente deve explorar novos mercados, seja o nacional quanto o europeu, que são possibilidades para a gente melhorar ali o nosso desempenho. Então, a partir dessa lógica de hipóteses, é interessante a gente fazer uma priorização de quais vão ser as hipóteses centrais que eu vou priorizar para as minhas análises. Beleza? Então, a partir dessas hipóteses que a gente levantou, quais vocês acham que são as hipóteses mais válidas aí para o nosso problema para a gente atacar? Então, vou perguntar para o Thiago Ferreira. Vou perguntar para o Bruno Xavier. Tá aí, Bruno? Pode ser a não utilização dos ativos, tipo, não utilização não maximização pela falta de matéria, não pela falta, né, mas porque poderia ter mais matéria-prima. Sim, então seria a lógica da gente ter ali atacar a maximização do nosso potencial de matéria-prima, né? Então, por quê? Eu tenho um potencial de exploração de matéria-prima no mercado, eu tenho um custo fixo na minha fábrica que eu posso minimizá-lo captando mais maçã. Então, essa é uma possibilidade interessante aí para conseguir avançar, né? Desculpa, eu não tinha visto que eu estava mutado. Eu também tinha pensado pelo mesmo sentido de potencializar a produção, ou explorar a capacidade ociosa tanto dos pomares, né, quanto da fábrica. Porque eu vi também que tem uma informação no texto de que o aumento da produtividade da maçã para uso industrial reduz o custo, né? Então já alcançaria, na verdade, 2 braços da árvore de uma vez, né? Não sei se talvez eu tenha entendido errado. Não, exatamente. E em relação ao NFC ter resultado melhor do que o AJC, o que a gente poderia fazer? Melhorar, né? Então, é basicamente oferecer uma NFC até oferecer tanta produção em relação ao... Luan, aqui está falhando. Aqui também tá. Eu acho que nesse caso, né, o que a gente pode vir a pensar seria ali na questão de avaliar mesmo se seria possível, né, viável ali com os nossos clientes, né, a extinção desse produto que tenha menor resultado, pior resultado. E caso venha a ser uma questão ali delicada, né, muitas vezes é um cliente importante que acaba comprando esse produto, talvez pensar num produto intermediário, caso a gente não consiga melhorar o resultado desse segmento que tem o pior resultado. Então, beleza, legal. Então, aqui a gente tem ali 2 principais alternativas que a gente definiu aqui, né? Então, a gente tem que mudar o meu mix de produto, né? Então, avançar ali na minha produção de NFC, que é o suco integral, frente ao AJC, e a gente também tem que traçar estratégias para maximizar aí, a minha captação de matéria-prima. Então, seja renegociando com os fornecedores, seja criando parceria, seja sendo mais agressivo nessa precificação, etc. Beleza? Então, dadas essas hipóteses, talvez essas seriam as 2 principais que a gente deveria atacar aí, né? Então, depois de estruturar essa árvore, o que é legal a gente trazer? Então, é legal a gente trazer quais hipóteses e quais subhipóteses, que são desdobramentos dessas hipóteses centrais, a gente deve desenvolver ao longo do projeto. Então, ali, a gente tem que analisar, por exemplo, podemos ter condições de ter mais acesso à matéria-prima, que é uma dessas hipóteses que a gente levantou. Então, aqui a gente pode analisar o desperdício de frutas,
analisar o porquê que a gente não está fazendo parcerias, por que a gente não poderia adotar uma compra casada, se a gente poderia expandir nossos pomares em terras da Santa Cecília Sucos para a gente ter mais produção de maçã, ou até produzir a maçã industrial num pomar exclusivo para maçã industrial. E aí a gente vai segregando aqui ao longo do projeto quais são as atividades necessárias para a gente conseguir fazer as análises e ir comprovando essas hipóteses aqui, para chegar na hipótese central, que a gente tem sim condições de ter acesso a mais matéria-prima e que o acesso à matéria-prima, de fato, vai trazer mais resultado para o meu negócio. Beleza? E dentro da otimização das vendas, né? Então, aqui a gente pode explorar as duas subhipóteses, que é direcionar parte da maçã para o NFC e explorar novos mercados, como, por exemplo, o mercado americano. Então, essas subhipóteses também maximizariam as nossas vendas, otimizariam as nossas vendas, e que essas duas aqui principais conseguiriam, então, responder ali a minha pergunta-chave do projeto, caso eu consiga comprovar que eu tenho mais condições de ter acesso à matéria-prima e caso eu também consiga provar que eu consigo otimizar minhas vendas. Então, otimizando as minhas vendas, tendo maiores condições de captar matéria-prima e minimizando essa ociosidade da fábrica de sucos, eu tenho condições ali de atacar aquela minha questão-chave, que é aumentar a rentabilidade e, de fato, atender às necessidades do projeto. Beleza? Então, essa série de hipóteses aqui que a gente levantou ao longo do projeto, elas juntas vão compor um novo resultado e várias simulações financeiras aqui ao longo do projeto, em que a gente vai ir compondo isso para chegar ali no meu resultado operacional, no meu fluxo de caixa, na minha necessidade de investimento, para eu conseguir, de fato, ter esse retorno alcançado. Beleza? Então, ao longo do projeto, a gente geralmente faz alguns simuladores financeiros que vão comprovando essas hipóteses, que a gente vai fazendo as simulações, vamos testando essas variáveis que a gente levantou ali anteriormente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de cenários de ganho, de análise de ganho de receita, de aquecimento de margem, etc. Beleza? Então, já que a gente tem agora todas essas análises realizadas e feitas, a gente parte para a recomendação. Então, um projeto de consultoria, depois que você tem ali, você terminou as análises, você viu que, de fato, é um produto viável, que que faz sentido aquelas hipóteses que você levantou e que, se você executar aquelas ações, de fato, você vai conseguir ter o retorno esperado, você tem que vender essa solução. Então, no nosso projeto, como a gente vendeu a nossa solução, né? A gente vendeu nossa solução da seguinte maneira. Então, a gente tinha antes um potencial baseline, que era o nosso cenário atual, e o nosso cenário futuro. Então, no cenário atual, a gente tinha uma receita, um EBITDA e uma margem EBITDA. E aqui a gente fizemos alguns movimentos, que é o movimento de expandir a minha captação de matéria-prima e pegar parte da minha maçã e destinar ela para o NFC, e não para a JC. Por quê? Porque o NFC ele tem um resultado melhor do que o AJC. Ele tem uma margem de contribuição superior. Mas por que não focar 100% no AJC? Alguém saberia responder? Eu acho que se focar até por conta de tem riscos de mercado também, né? Porque, claro, é uma tendência do NFC crescer, mas, claro, caso haja qualquer tipo de choque de preço desse tipo específico de maçã, você acaba ficando muito exposto, né? Então, eu acho que isso é um ponto número 1. E claro, acho que assim, mudar totalmente para NFC, às vezes tem custos assim, de investimento que, caso eles não se concretizem, podem vir dar errado. Então, acho que é importante manter um mix de produtos até para a questão de diversificação mesmo, de portfólio. Perfeito, exatamente, perfeito. É exatamente isso. A gente não pode ir com muita sede ao pote, né? Então, a gente tem que fazer uma expansão do NFC de maneira sustentável, até porque ele era um mercado que a gente não tinha certeza que, de fato, a gente conseguiria atendê-lo. E a gente tem que, obviamente, expandir o fornecimento da matéria-prima para eu conseguir otimizar a ociosidade da minha fábrica, certo? E para eu também conseguir reduzir os custos e ter ganhos de escala, aí, tanto em receita quanto esse ganho de escala na redução do custo fixo. Então, aqui, a gente resume qual que é a nossa recomendação. Então, a nossa recomendação, dada aquelas análises anteriormente definidas, a gente recomendaria, então, a expansão do NFC e a expansão do fornecimento de matéria-prima para eu conseguir alcançar esses resultados esperados que a gente levantou aí. Então, para expandir o NFC, eu preciso de investimentos. Então, no caso do projeto,
a gente precisaria de 2,2 milhões em investimentos em tanques para eu conseguir, de fato, sustentar esse aumento da produção do NFC. Como eu preciso de investimento? E essa expansão, ela vai me trazer um retorno adicional, eu tenho que comparar o quanto o delta de incremento que essa expansão está me trazendo, beleza, frente ao investimento que eu fiz. Então, a gente tem que calcular ali o meu investimento inicial, o meu VPL, METI e o meu payback, considerando ali um custo de capital de 9%. Beleza? Então, aqui, resumindo, pessoal, a gente tem ali uma expansão do NFC naquela figura ali de cima, até 90 mil toneladas, de 3 para 6 mil toneladas de suco. E a gente tem também a expansão da captação do volume de maçã de X até 90 mil toneladas de maçã. Então, aumentando a captação de maçã e destinando mais maçã, produzindo mais NFC, porque ele tem um resultado melhor, eu vou ter ganhos na minha fábrica que vão sustentar esses investimentos que eu preciso de fazer para conseguir produzir mais NFC. Porque produzir mais NFC vai implicar em mais gastos, principalmente em tanques, para armazenar esse produto, justamente porque ele é um produto mais perecível, ele é um suco integral, e a gente precisa de tanques assépticos para armazenar o produto. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui que vocês queiram tirar antes da gente avançar? Daniel, só essa questão ali tem 2 cenários, o F e o F' ali, que é um verde e um marrom. São Aqui a gente considerou 2 cenários, porque é um cenário só da expansão do NFC sem a expansão da captação de matéria-prima. Ah, tá, beleza. Então, se eu não expandir a captação da matéria-prima e só produzir mais suco integral, qual seria, de fato, ali o meu retorno esperado com essa ação? Mas como eu estou propondo ações conjuntas, tanto a expansão da captação quanto a expansão da NFC, eu coloquei ali o outro cenário, que é o F verdinho, que eu consigo fazer as duas ao mesmo tempo, e de fato eu tenho um resultado melhor fazendo as duas ao mesmo tempo. Beleza, tranquilo, obrigado. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Podemos passar? Então, dado que eu tenho essa recomendação, como é que vocês imaginariam em estruturar essa apresentação? Então, aqui anteriormente, eu já cheguei com todos os resultados bem definidos. Então, eu tenho esse investimento, tenho esse VPL, eu tenho essa TI. Então, eu tenho que agora desdobrar isso no detalhe. Como eu cheguei nessa recomendação? Então, como é que vocês fariam para desdobrar essa nossa recomendação? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, gente. Vamos participar, hein? Acho que o principal argumento seria o resultado, né? Que ele teria. Sim, mas como é que você prova que o resultado é maior? O dado do EBITDA, né? Que foi apresentado. Não, beleza. Mas o EBITDA é maior de um cenário para outro por quê? Então, acho que o EBITDA acaba medindo ali os ganhos de eficiência da operação, né? Porque ele está desconsiderando todo o gasto ali, a depreciação, os juros, então está realmente medindo o quanto a empresa está operando melhor. Então, acho que quais aquelas métricas que você apresentou ali, tanto de VPL, TIR, EBITDA, ou seja, o que for o retorno de investimento, você consegue comprovar que, dado o investimento que você fez, você teve ganho de produtividade, a empresa vai ter um retorno maior para os acionistas controladores, seja o que for. Não, beleza. Então, você está falando, João, que eu tenho um retorno maior, então eu aumentei o meu EBITDA, e esse aumento do EBITDA justifica aquele investimento que eu vou fazer na fábrica, certo? Claro que tem que ponderar tanto o custo de investimento, expansão de receita, expansão... Eu acho que são vários pontos ali, mas que tem tanto ganhos ali de vendas, né? Aquela parte ali de top line, que ele pode expandir, porque com a expansão do mercado de NFC, mas também tem expansão ali na parte operacional da empresa, que é expansão da parte da capacidade ociosa, quer dizer, diminuição da capacidade ociosa. Então, são ganhos em duas frentes, né? Então, assim, acho que é um jeito de argumentar.
Não, beleza. Então, e o que justifica o aumento de EBITDA com aquelas duas estratégias, captação e expansão do suco NFC? O do suco de NFC, eu acho que a expansão é realmente de mercado, né? Então, porque acho que eu não vi, realmente não tem dado de venda, né? Então, mas vamos pensar que é um mercado em expansão, então, naturalmente, vai ter uma demanda maior sobre ele, então você pode cobrar preços acima, então, naturalmente, você vai ter um ganho de receita. E eu acho que ali na parte... Mas beleza, eu vou ter um ganho de receita, porque quando eu comparo o NFC com a JC, qual é melhor? Bom, aparentemente o NFC porque ele tem uma margem maior. Eu pego 1 tonelada de maçã e produzo a JC, eu tenho ganho de X, certo? Sim, sim. Se eu pego 1 tonelada de maçã e produzo NFC, o meu ganho é de X mais Y, certo? Uhum. Então, ali eu consigo provar o porquê o meu EBITDA está aumentando. Porque, de fato, expandir o NFC, ele me traz melhor resultado. Beleza? Porque ele tem uma margem de contribuição maior. Além da expansão do NFC, o que justifica o meu aumento de EBITDA? Dentro daquelas estratégias. Tem como você voltar naquele slide ali anterior, rapidão? Beleza. Expansão do fornecimento de matéria-prima. Exato. Se eu vou aumentar o meu fornecimento de matéria-prima, o que vai acontecer com o meu volume de produção? Ele se expande, né? Vai aumentar. E se o meu volume de produção aumenta, o que vai aumentar? A receita. A receita. Enquanto isso, meu custo fixo ele vai se manter o mesmo ou vai aumentar? Não, o custo fixo se mantém, então você tem expansão aí, você tem queda de custo. Isso. Você tem um custo de custo por unidade. Exatamente. Então, eu vou diluir o meu custo fixo, eu vou ter ganhos de escala, certo? Eu vou produzir mais com a mesma estrutura da fábrica, porque eu tenho capacidade ociosa, porque lá atrás a gente viu que a gente tinha uma capacidade ociosa na fábrica. Então, meus ganhos de EBITDA eles são justificados pelas duas iniciativas. Tanto a expansão do NFC, quanto a expansão dos fornecedores. Certo, João? Perfeito. Beleza. Então, como é que a gente estrutura a nossa apresentação final? Então, geralmente, a gente define ali os ganhos de cada uma dessas iniciativas. Então, dentro das iniciativas de suco, a gente descobre que aumentar a produção de NFC de 3 para 6 mil toneladas, a gente vai ter um ganho de 2,5 milhões de reais por ano. E a expansão do NFC, desculpa, a gente vai ter um ganho de 2,5, essa expansão vai gerar 2,17. Por quê? Porque o NFC ele tem um menor custo de produção e porque o NFC ele é vendido mais caro. Então, aqui eu justifico os motivos pelos quais o NFC ele tem um resultado maior. Então, eu vou desdobrando a minha apresentação, justificando sempre, nessa lógica de árvore, os motivos pelos quais aquela expansão do NFC ali faz sentido ou não. Beleza? Além disso, como eu calculei ali esse ganho do retorno do investimento, eu tenho que observar também que eu tenho investimento para agora essa expansão, que é de 2,2 milhões, que envolve o investimento em buffer tanks e o investimento em infraestrutura. Então, aqui, ao longo da apresentação final do projeto, o que a gente levantou, né? Então, aqui a gente desenhou um cenário de expansão da NFC. Então, aqui a gente mostra que se a gente expandisse a nossa matéria-prima do AJC, a gente não teria mais investimentos, mas se a gente pegasse essa expansão da matéria-prima e colocasse essa expansão da matéria-prima dedicada para o NFC, a gente teria ali um payback de 2,5 anos e uma TIR de 46%. Porque eu vou ter um investimento ali de 2,2 milhões logo no primeiro ano e ao longo dos anos eu vou tendo esse retorno maximizado ao longo do tempo. Então, aqui é um exemplinho aqui com os dados fictícios, como a gente consegue aí desenhar esses ganhos do projeto. E aí aqui a gente tem também uma lógica de mostrar o porquê o NFC, a expansão dele é mais vantajosa do que o AJC. Então, aqui eu comparo o cenário atual com o cenário futuro, calculo qual que é o delta EBITDA que isso está me gerando
E esse delta EBITDA, quando comparado àquele investimento inicial, eu vou chegar naquelas minhas métricas financeiras de engenharia econômica para chegar na solução do problema. Ok? Aqui também a gente compara, então, qual que é a diferença de custo de produção e preço de venda de cada um desses produtos, que vai compor também aquele meu cálculo de delta EBITDA, porque eu mudar o meu mix de produtos do AJC para outros tipos de NFC, sejam esses NFCs de mercado interno ou para outros clientes, a margem de contribuição por quilo de maçã vai aumentar. Ou seja, se eu pegar 1 quilo de maçã no AJC, eu vou ter um retorno de X, e se eu pegar 1 tonelada de maçã e jogá-la para o NFC, eu vou ter um retorno maior. Então, aqui embaixo eu mostro que se eu pegar 1 tonelada de maçã e jogá-la para essa primeira caixinha do NFC XXX, eu vou ter ali um retorno de R$ 64 por tonelada de maçã a mais do que se eu ficasse continuando produzindo o meu AJC de maçã. E eu observo, se eu exportar o NFC para o mercado externo, que é a última coluna aí que eu consigo vender ele mais caro, eu vou ter um retorno muito maior ali por tonelada de maçã. Então, por isso que essa expansão ela tem que também ser interessante, porque eu consigo vender com preços melhores para mercados externos, e para mercados internos eu consigo vender com preços diferentes. Beleza, pessoal? E aí aqui a gente detalha também como que vai ser essa lógica dessa expansão, ou seja, para quais mercados eu vou atacar. Vou atacar o mercado americano, vou atacar o mercado externo da Europa. Então, como que eu vou propor que essas 6.000 toneladas de suco NFC vão ser distribuídas ao longo do meu mix de produção, que foram redirecionadas do meu AJC. Beleza? E aí, aqui eu também trago uma comparação por tonelada de maçã processada, qual é mais barato de produzir. Então, eu chego à conclusão que produzir o NFC é mais barato que produzir o AJC. E como ele é mais barato de se produzir, e como aqui nesse slide anterior eu observo que ele tem um preço de venda maior, eu chego à conclusão que vale sim a pena eu produzir mais NFC do que AJC, e que isso justifica esses meus investimentos na fase 1, que seriam esses investimentos na casa de 2,2 bilhões de reais, que deveriam ser pagos com esse acréscimo de EBITDA que vai ser gerado por essa mudança nesse mix de produtos e no aumento da minha captação. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Uma dúvida que eu tive, assim, em relação à apresentação, não sei se ainda tem mais algum slide, mas eu estava tentando também pensar em cruzar, né, esses ganhos que a gente está apresentando com a proposta inicial do cliente, né, que era o objetivo dele, que era o aumentar, né, em 15%, não vou lembrar agora certinho, acho que era aumentar em 15%, deixa eu pegar aqui no case. Manter 15% da rentabilidade do negócio. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Isso. E aí, nesse caso, a gente estaria mostrando isso de alguma forma? Esse aumento Ao longo do projeto, esse objetivo final ele foi desdobrado em outras frentes também, além dessa frente de expansão do NFC. Então, a gente tem a frente de expansão da compra de frutas terceiros, redirecionamento desse volume para atacadista e varejista e ampliação da captação de matéria-prima. Aqui eu só explorei o redirecionamento do suco. Ele, por si só, ele não alcança o objetivo final do case. Mas quando a gente compara todas essas caixinhas e todas essas nossas soluções, essas hipóteses que a gente trouxe para o projeto, a gente consegue alcançar o objetivo final, sim. Beleza? Show. Não, show. Eu só tinha ficado com essa dúvida mesmo. Não, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Daniel, não sei se coube, ou, assim, não sei se tinha outros concorrentes, assim, não sei se seria feita uma análise também, ou é um tipo de mercado que, sei lá, esse tipo de análise não valeria a pena. Não sei se vocês abordaram isso na época.
Mas como assim? Concorrência em relação ao suco? Não, realmente só a questão de quem são os outros players no mercado e, assim, como é que eles estão atuando, assim. Se tem Então, outro esse é um tipo de ponto produtor. interessante, que a gente focou na expansão internacional, né? Na expansão internacional, a gente fez uma análise do mercado norte-americano e europeu, em que a gente chegou na conclusão que a gente tinha, de fato, uma oportunidade inexplorada lá e que o nosso preço do nosso produto, quando ele chegava no mercado lá de fora, ele chegava num preço mais competitivo em relação ao produto ofertado pelos Estados Unidos ou pela Europa. Então, a gente tinha competitividade de preço e a gente tinha qualidade no produto. Então, essa expansão ela se deu muito devido a essa expansão internacional e essa oportunidade de a gente chegar com preço mais competitivo e com produto de extrema qualidade. Entendi. Beleza? Uma coisa. Ali você falou que não compensava, não tinha lógica investir totalmente no NFC. Vocês chegaram a estimar o quanto eles deveriam produzir de cada um e como vocês fizeram isso? Isso não ficou claro para mim. Quer responder? Posso responder. Pessoal, a gente criou um simulador, tinha vários cenários lá dentro. Então, a gente sentou com eles e simulou vários cenários. O cenário tinha colocar todas as maçãs para JC, colocar tudo no NFC. A gente chegou, então, no mix ideal. Tá? Por quê? Porque o JC, ele já possui alguns contratos de longo prazo. Tá? Então, assim, eles tinham um volume garantido em até 5 anos. Então, a gente tinha que garantir aquela produção. Então, assim, a gente teve que olhar também acordos comerciais que já existiam para a gente identificar o mix ideal de produto, tá? Mas foi um simulador que a gente criou vários cenários, né? Colocando, então, como input a quantidade de matéria-prima que a gente ia comprar e quanto a gente ia vender. E a gente chegou, então, no cenário ideal. Exatamente. A gente tinha ali um mix ideal para mitigar esses riscos e garantir os contratos futuros que eu já tinha com esse suco concentrado de maçã para o mercado externo. Tá, obrigado. Acho que pode passar, Brant. Não, beleza. Então, o que a gente traz aqui na hora de realizar um projeto como esse, complexo como esse, com várias variáveis para analisar? Então, a primeira coisa é que você deve definir muito bem o seu caminho. Então, definir muito bem essa pergunta-chave a ser respondida, qual que é o escopo, quais são as restrições do projeto, etc. E definir esse objetivo para que você não saia coletando informações de maneira desenfreada e não focadas nas suas reais necessidades. Beleza? Depois, na parte de estruturação, a gente tem que pegar o problema e estruturá-lo em menores partes para a gente conseguir atacar essas partes e conseguir priorizar quais ramos daquelas árvores ali eu devo atacar e quais eu devo priorizar para iniciar a realização dessas análises. Outra coisa também é ir validando aquelas hipóteses, aquelas árvores com o cliente para enxergar com ele onde que ele enxerga que tem maiores oportunidades de ganho. Beleza? Depois é interessante utilizar o cliente ao nosso favor. Então, na parte de análise, é muito interessante a gente trazer o cliente junto das análises e trazer com eles a visão que eles têm a respeito de análises, principalmente internas à produção, e fazer essa validação dessas informações. E nunca tentar fazer tudo, fazer todas as análises, sim, fazer as análises só daquelas hipóteses prioritárias. E, por fim, buscar também especialistas, referências externas, principalmente esses estudos de mercado, análise de concorrentes, etc., que a gente tem que trazer para agregar ali ao longo da solução. E, por fim, na parte de recomendação, a gente tem a questão de conhecer a audiência, né? Que é muito importante a gente entender para quem que a gente vai apresentar e, por fim, também montar essa apresentação de maneira simples, direta e toda com uma lógica argumentativa para conseguir prender a atenção do nosso interlocutor. Beleza? Então, pessoal, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, a gente pode sanar aqui junto com vocês. Beleza?
E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá. Tem 10 minutos ainda para dúvidas, pessoal. Acho que da minha parte ficou bem claro assim, o case. Eu só queria parabenizar ela, porque eu achei bem legal a ideia do case e até mesmo a explicação, né? Acho que ficou bem claro. E aí, a gente, obviamente, a gente tinha separado a questão em grupos, mas quando a gente viu o engajamento, a gente acabou adaptando aqui para ser uma coisa mais explicativa para vocês. Então, eu queria abrir agora para vocês tirarem essas dúvidas, até porque a gente discutir mais a resolução do case. Então, mas fiquem à vontade aí para tirarem qualquer dúvida, se quiserem contribuir também, por que a gente fez isso, por que não fez aquilo, por que é dessa maneira, se a gente deveria ter feito de maneira diferente, mas obrigado aí pelo feedback. Gente, então com isso, né, eu quero agradecer imensamente ali, né, a Elo, o Daniel, a Ana, por trazerem esse case aqui para a gente, né, algo tangível, né, que a gente vê ali no mercado, na indústria, e para vocês ali, né, também aplicarem já, né, todos esses conhecimentos e a teoria que foi ministrada ali nesse semestre, né? Então é algo real, né, é algo que as empresas elas precisam identificar, né? E, enfim, né, que não é algo simplesmente teórico, né, que sai ali, né, que não tem ali aplicação. Então, E aí... Pode falar, Daniel, pode falar. Não, justamente isso. Aqui a gente quis, aí é o legal, porque geralmente, igual eu brinquei no início, né? Pô, eu já fiz essa matéria também. Geralmente a gente tem ali um exercíciozinho numa prova, etc., um trabalhinho que é um Excel, e a gente não tem que ler as entrelinhas, entender o contexto de um cliente, entender a situação. Então, a gente tenta trazer aqui uma visão de ponta a ponta, tanto trazendo essa contextualização para vocês via leitura do case, quanto mostrar para vocês como resolver, como estruturar, como definir essas prioridades, o que atacar, qual que é a diferença daquela lógica de pensamento de quebrar os problemas e qual que é a lógica de recomendação, de uma apresentação, como é que você apresenta as informações, como é que você compara os números, etc. Eu poderia tirar uma dúvida? Sim. Então, eu fiquei um pouco na dúvida que vocês da engenharia de produção, vocês não... Por exemplo, lá na estatística, a gente usa muito modelos de regressão para fazer previsão, séries temporais, essas coisas. Vocês fazem uma análise um pouco mais diferente, mas teria como? Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise do aumento do consumo do suco integral no Brasil. Então, a gente observa ali que o Brasil ele tem um comportamento de uma correlação forte em relação ao aumento do PIB per capita com o consumo de sucos integrais em geral, e que o Brasil consome do mix de sucos integrais tantos por cento de maçã, e aí eu quero fazer uma projeção para os próximos 15 anos, qual que vai ser o aumento de demanda e como isso vai afetar na elasticidade do preço do suco integral de maçã no mercado brasileiro. Aí sim eu preciso fazer uma análise estatística bem profunda, utilizando esses conceitos que você levantou aí, como essa análise de correlação, regressão, etc. No caso aqui, era mais uma análise, vamos dizer assim, igual você falou, né? É mais preto no branco, né? Análises mais financeiras, mais diretas, mas, obviamente, para refinamento do modelo e para projeções mais precisas, principalmente a médio e longo prazo, e para problemas matematicamente mais complexos, a gente sim precisaria de utilizar essas ferramentas aí, estatísticas que você disse. Beleza? Muito obrigada. É porque eu tinha assistido algumas palestras da semana de vocês, né, da engenharia de produção. E eu vi que realmente a maior parte ninguém estava usando nada. Aí por isso que eu pensei, mas vocês estão adaptando mais para os alunos. Eu pensei que realmente não ia usar nunca, mas agora entendi. Obrigada. Maria, mas você como estatística, a gente tem, no meu projeto até tem uma pessoa que faz matemática aplicada, tem um analista que faz matemática aplicada, e pô, a gente faz várias análises de clusterização, regressão logística, são coisas que são comuns nos projetos, sim. Mas nesse caso aqui, a gente não tinha que trazer essa precisão aí nessas análises de projeções de mercado, etc.,
e demanda, elasticidade e preço. Mas caso fosse demandado, obviamente a gente precisaria de envolver algum cientista de dados para dar esse suporte aí para a gente. Como o Daniel explicou no início, a Elo é TAM, né? É Tecnologia, Analytics e Management. A gente aqui é Management. O pessoal que é do time de Analytics utiliza muito isso. O dia a dia deles é usando isso. Então, depende em qual tio está também. Mas, sim, a gente usa isso. Acho que não tanto, mas utiliza sim. Muito obrigada. É que a partir de agora, os projetos eles são cada vez mais integrados com essa parte de ciência de dados, de estatística, matemática, e que isso está cada vez mais comum, porque cada vez mais os clientes eles têm um volume de informação muito grande, muito rico, e que a gente não consegue fazer análises com análises simples ali, matriciais, em Excel, etc., e que a gente tem que utilizar ferramentas estatísticas. Então, hoje a gente usa o R, a gente usa Python, SPSS, várias ferramentas aí para resolver esses tipos de problemas mais complexos que você trouxe aí. Muito obrigada, valeu mesmo. E, Mariana, assim, é que você está na estatística, mas o pessoal de Analytics, inclusive, deu uma capacitação de R para a nossa turma de estatística aplicada 1. Então, alguns cases ali que eles fizeram, né? A Ana, não sei se vocês conhecem a Ana Carolina, ali de Analytics. Conheço. Então, que ela trouxe também ali para o pessoal esse desenvolvimento ali para estruturas ali de análise, né, através do R. Foi bem legal. É bem bacana. No meu projeto agora eu estou com um desafio de segmentação de clientes que a gente tem que utilizar aquelas regressões logísticas, de dividir clientes por performance, usar Quantile para dividir a performance do cliente, para criar grupos de clientes que a gente deve ter estratégias diferenciadas para cada grupo de cliente. Então, quando a gente tem ali uma empresa que tem mais de 25 mil clientes e mais de 200 mil transações por dia, a gente precisa de ter ferramentas para fazer essas análises. Daniel, Ana, tem uma pergunta aqui. Eu não sei há quanto tempo vocês fizeram esse projeto, mas vocês já chegaram a apresentar para o cliente, se ele gostou, se ele botou em prática, qual foi o resultado? Então, esse é um projeto, a gente desconfigurou algumas informações aqui, né? Até por questão de confidencialidade, etc. Mas foi um projeto que a gente realizou tem mais ou menos um ano. A gente teve essas recomendações, então eles já iniciaram essa expansão do SUC integral para o exterior. Então, eles já estão colocando em prática assim, essas soluções, principalmente essa questão de captação de mais matéria-prima junto aos fornecedores de maçã. Obrigado. De nada. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguma sugestão? Então, pessoal, vou fazer aqui o fechamento. Muitíssimo obrigado, Ana, Daniel, mais uma vez. Né? E espero ali que nesse processo ali, né, de aprendizado ali no PLE, que a turma ali tenha aprendido bastante, apesar do pouco tempo ali, mas que a gente vai continuar evoluindo e essa parceria ali com a Elo, né, vai ser ali, espero eu, ali de longo prazo, né? Então, agradeço bastante, né, essa disponibilização ali por parte dos consultores e boa semana, gente. Obrigadão, Daniel. Obrigadão, Ana. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado a vocês. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Boa semana. Igualmente.